Olá! Salvar vidas é missão de quem doa sangue, mas faz parte da rotina de uma minoria da população. A pandemia de Covid-19 diminuiu em 10% as doações de sangue no Brasil em 2020, segundo dados do Ministério da Saúde. Em 2019, foram pouco mais de 3 milhões de doações e em 2020 o número caiu para 2,95 milhões. Mesmo com a queda, não houve desabastecimento de sangue, mas foi necessário um plano de contingência para evitar crises nas redes de saúde do país. Doar sangue é tão importante que está presente na legislação brasileira. Vamos saber mais sobre esse assunto no Preservar a Lei, que começa agora. Doar sangue é um ato voluntário que pode salvar vidas, mas atualmente menos de 2% da população brasileira é doadora, o que significa um índice de 16 doadores para cada grupo de 1.000 habitantes. Para estimular a doação, desde a década de 1950, por lei, o servidor público civil, militar ou autárquico tem direito à dispensa do ponto no dia da doação de sangue. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, também prevê que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço por um dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária devidamente comprovada. No Brasil, podem doar sangue as pessoas entre 16 e 69 anos. Para os menores de 18 anos, é necessário o consentimento dos responsáveis. É preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação, não fumar e não estar em jejum. No dia da doação, é imprescindível levar documento de identidade com foto. A frequência máxima de doações de sangue é de 4 vezes ao ano para o homem e de 3 doações anuais para a mulher. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o médico Marcelo Adas Carvalho, consultor técnico da Coordenação de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, e com a advogada Nicole Soares, especialista em Direito da Saúde. Sejam muito bem-vindos ao Preservar a Lei, doutora Nicole. Algumas regras para a doação de sangue já estão na legislação, mas o ato de doar não é obrigatório. Deveria ser, doutora? Olha, diante do que a gente tem da nossa legislação, de como o Brasil prevê a proteção ao ser humano e à individualidade, essa questão do deveria ser, ainda que de fato na prática a gente precise, não comportaria, porque a gente tem a proteção até mesmo constitucional com relação ao nosso corpo e tudo aquilo que advém da nossa individualidade. E em relação à legislação, essa doação de sangue, ela está presente em quais delas? Eu queria que a senhora especificasse para a gente e de que forma ela se faz presente nessas leis. Ó, a gente tem a própria CLT, que é a nossa legislação mãe, que prevê questões relacionadas ao trabalho de pessoas que têm a carteira assinada. A gente tem a legislação da doação de sangue, implementando essa liberação de funcionários públicos, e a gente pode ter outras legislações que a gente chama de legislações orgânicas, de municípios que prevêem algum tipo de benefício ou incentivo para esse tipo de conduta, né, da doação de sangue. Então, a gente pode ter essa variedade aí de previsões legais para estimular a doação de sangue. Doutor Marcelo, que é do Ministério da Saúde, eu queria saber, a gente já iniciou o programa falando sobre quem pode doar sangue, mas eu queria que o senhor detalhasse, falasse das restrições, dos preparos e principalmente aí a vacina contra a Covid, né? Se tem alguma restrição depois que a pessoa toma. Sim, realmente, Andréia, é uma dúvida frequente na população de um modo geral, né? Os critérios para qualificação para doação de sangue. A princípio, como já foi sinalizado, existe um padrão de faixa etária, né, que tem como objetivo principal a proteção do doador. Essa é a nossa primeira preocupação. O segundo ponto é a proteção de quem vai receber o sangue. Então, são estabelecidos critérios tentando atingir esses dois objetivos, a segurança do nosso doador e o paciente que vai receber. O principal critério para a doação de sangue, que isso precisa ser realmente lembrado, e a doutora Nicole sinalizou,
é a doação voluntária. Então, o indivíduo precisa ser voluntário para a doação, não deve existir nenhum tipo de remuneração, de gratificação, nem direta ou indireta. Isso já está previsto na nossa Constituição de 88. O Brasil é um dos poucos países em que existe uma previsão para a doação de órgãos e tecidos, e o sangue é um tecido, na Constituição. E estar em boa saúde. Esse é o critério principal, né? No momento da doação, que o indivíduo se candidata à doação, ele passará por uma entrevista por um profissional de saúde que vai conseguir realmente avaliar se esse indivíduo, se é seguro para esse indivíduo realizar a doação e se o sangue vai ser seguro para o receptor. A situação da pandemia do Covid e de outras doenças emergentes, né, trazem uma preocupação para a gente, tanto com relação à proteção do doador, quanto de quem vai receber o sangue. Então, existem critérios relacionados à infecção. Então, pós-infecção por Covid, o indivíduo tem que esperar 30 dias para realizar a doação, e eles têm que estar em bom estado de saúde, sem nenhuma manifestação clínica ou de repercussão de sequela da doença. E com relação à vacina, isso vai depender do tipo de vacina, tá? A vacina Coronavac, que é feita com vírus morto, vírus inativado, o critério de inaptidão é por 48 horas, 2 dias. Única e exclusivamente para se houver alguma manifestação de uma reação leve associada à vacina. Já as vacinas com RNA, ou com um vírus atenuado, carreador aí do material genômico do vírus SARS-CoV-2, o período de inaptidão é de 1 semana. Bom, e vamos assistir agora alguns depoimentos da campanha do Ministério da Saúde de 2021, Doe Sangue regularmente, com a nossa união, a vida se completa. Vamos ver. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, um grande amigo meu, ele precisava de uma doação em massa de sangue. A gente via o sentimento dele de retorno, de gratidão, das pessoas poderem fazer aquilo ali por ele. Todas as vezes que eu vou doar sangue, eu estou doando um pouco da minha vida para as outras pessoas. O sangue é vida. É algo maravilhoso você saber que você pode ajudar alguém só com o seu sangue. Quando você sabe que cada doação que você faz, você pode salvar 4 pessoas, não é 1 nem 2, são 4 pessoas. Eu estava recebendo medicação e era aquele soro gelado correndo na veia. E aí, de repente, entra assim, algo assim que se sente mais grosso entrando e quente, muito quente. Você sente assim que tem vida entrando ali. E a primeira coisa que eu pensava assim, quando eu melhorar, eu quero segurar meu filho no braço e quero amamentar ele. Eu só pensava nisso. Que eu queria dar de mamar para ele, segurar, sentir ele aqui. Chega a me arrepiar. Era só o que eu queria. Todo dia acorda é uma chance nova de fazer tudo diferente e aproveitar de novo. Do estado que eu já cheguei no hospital, necessitava da transfusão de imediato, né? Que era para normalizar um pouco a situação. Por causa de uma doação de sangue, eu tive a oportunidade de continuar vivendo. Eu sou portador de anemia falciforme. Eu tiro boa parte do meu sangue e tomo um outro sangue novo. Por conta dessa troca de sangue, né, eu tenho uma vida normal. Ali foi o início de tudo, ali foi uma segunda chance. Essas bolsas de sangue salvaram a minha vida, Sou muito grata. Dar sangue para uma pessoa que você não conhece, se tirar do teu para botar para outra pessoa, dar a vida para outra pessoa da sua vida, é amor demais, gente. Pela vida agradeço todos os dias. Todos os dias. É amor. Você doa sangue, você doa vida, você doa amor. Se eu posso, eu vou lá e dou. Se alguém precisa, eu tô aí pra isso. Faça como eu, doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Doutor Marcelo, é uma campanha realmente emocionante, né? Mas com a necessidade de estimular as pessoas e principalmente aí em meio a uma pandemia. Eu queria que o senhor explicasse aí esse plano de contingência
e essas campanhas do Ministério da Saúde? Realmente, a pandemia gerou na sociedade a questão do isolamento social, do medo das pessoas realmente pelo risco de contaminação, e a gente teve um impacto bastante importante no abastecimento. Com a retomada das atividades agora, já no primeiro semestre de 2021, associada aí à redução e às intervenções, principalmente a vacinação, os hospitais já estão retomando os procedimentos eletivos. E a gente tem visto que a quantitativo atual de doações tem sido muito abaixo da necessidade. Então, as campanhas são extremamente importantes, a gente historicamente faz as campanhas nos períodos mais críticos, que é o período de festas no final do ano, carnaval, mas a sociedade precisa se conscientizar que a doação ela precisa ser continuada. E o melhor doador é aquele doador de repetição, aquele doador periódico. Porque, só para você ter uma ideia, nossos espectadores também, existem alguns componentes que têm uma validade só de 5 dias como concentrado de plaquetas. Então, se eu fico um período de tempo, por exemplo, de 1 semana, com um número baixo de doações de sangue, eu tenho um desabastecimento. Então, é importante a sociedade se conscientizar de que a manutenção dos estoques é um compromisso para a manutenção da assistência médica de qualidade. Doutora Nicole, as campanhas, elas estimulam, né? Necessárias e também eu queria saber se elas se encaixam em algum tipo de política pública emergencial. Como o doutor Marcelo mencionou, você tem essas campanhas sazonais, né, relacionadas a momentos em que você prevê uma alta demanda da necessidade do sangue. É uma política pública, não tem como a gente desconsiderar isso, tem que entrar, sim, em um formato aí, no calendário anual, como a gente tem visto várias campanhas relacionadas à conscientização para determinados tratamentos, doenças, prevenções e etc. Então, isso entra sim, e até aproveitar para agradecer que o Dr. Marcelo muito gentilmente acrescentou a previsão legislativa da Constituição com relação à doação de sangue, que eu havia deixado passar, mas tão grande é a importância da questão da doação de sangue que está lá na nossa Carta Constitucional, e a gente não poderia realmente deixar de colocar um tema desse tão importante na Constituição, apesar de a gente saber que existem outras legislações que acabam também prevendo e nos auxiliando justamente na conscientização e nas campanhas para doação de sangue. Doutora, por que esse número ainda é muito baixo? As pessoas têm medo? Existe um certo preconceito? Qual a sua opinião sobre isso? Acho que não é só comportamental, a gente também tem uma questão relacionada ao acesso, né? Não são todas as cidades que têm a possibilidade de fazer a campanha ou até mesmo a própria coleta do sangue. Você tem outras cidades em que você tem dificuldade das pessoas chegarem aos pontos, mas também tem a questão comportamental, sim. De certa maneira, muitas pessoas não imaginam o benefício que elas estão proporcionando à sociedade ao serem doadoras de sangue e também não imaginam o seu papel social enquanto doador. Bom, a gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo bloco, porque agora Preservar é Lei faz uma pequena pausa, a gente volta já. Preservar é Lei está de volta e a gente está falando sobre doação de sangue. Uma torcida pela vida. Há mais de 10 anos, a campanha Sangue Corintiano é feita por torcedores do Esporte Clube Corinthians.
Por causa da Covid-19, os apaixonados pelo clube realizaram a doação no estádio do time paulistano para abastecer os estoques dos hospitais e hemocentros da capital paulista. Vamos assistir a um trecho do documentário sobre a história do projeto que já salvou milhares de pessoas pelo Brasil. Vamos ver. Sou corintiana, tenho 58 anos, porque ali envolvia duas paixões minhas. Uma que era o Corinthians e outra que era a doação de sangue, porque eu sei da grande importância que isso é para nós. Então, ali no hospital, enquanto minha filha esteve lá, ela precisou. Eu já sempre fui doadora, sou doadora há 30 anos, né? E um belo dia eu vi nas redes sociais a campanha Sangue Corintiano. Assistindo o Jornal da Manhã antes de trabalhar, eu vi a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, fazendo uma ação no Hemocentro. Eu achei genial, mas era algo que nunca ia me alcançar, porque eu não sou palmeirense e eu não sou de organizada. Então eu tive a ideia de criar uma campanha pro Corinthians, que é meu time, mas que atingisse todo tipo de torcedor. Seja torcedor de arquibancada, que vai no estádio, que viaja para ver o Corinthians, quem só assiste pela TV, todo tipo de torcedor, não excluir. Então a ideia era criar um dia do corintiano doar sangue, que foi como a campanha nasceu, não chamava nem Sangue Corintiano. Tinha uma comunidade no Orkut, que a gente chamava de Dia do Corintiano doar sangue. Eu convidei todos os meus amigos corintianos e de repente a coisa pareceu que ia dar certo. Não existe projeto. Por isso que o projeto é tão da torcida, sabe? Porque eles são a base do projeto, literalmente. Eles que falam com os hemocentros e agendam, eles que convidam os amigos, os outros torcedores a doar. A campanha é uma campanha da torcida para a torcida. Aquilo que você faz com amor, porque a doação de sangue nada mais é do que a doação de amor ao próximo, sem saber quem é o seu próximo. Doutor Marcelo, e haja próximo uma torcida grande como a do Corinthians, que faz isso há muitos anos já quase uma década, é um verdadeiro mutirão. Em primeiro lugar, eu acho que é importante, a doutora Nicole sinalizou já isso, né? A gente, para conseguir viabilizar as doações de sangue com fácil acesso, e isso é extremamente importante, é necessário a participação das 3 instâncias de governo, juntamente com a Hemorrede, que está estruturada em cada estado da Federação Brasileira, né? Então, o município precisa participar, a sociedade precisa participar, com as instâncias governamentais estaduais e federais, principalmente com a questão do financiamento, né? Bom, existem as unidades fixas, os hemocentros, hemonúcleos, postos de coleta, que são estruturas constantes que funcionam de segunda a sábado, de segunda a sexta ou de segunda a domingo, com um horário específico para a doação de sangue. E existem também, como é o caso desse exemplo dado, das torcidas de futebol, uma mobilização social de organizações não governamentais, estruturas de assistência à saúde, como hospitais, secretarias de saúde, que se mobilizam juntamente com o serviço de hemoterapia regional, né, para viabilizar as chamadas coletas móveis ou coletas externas. Tá? Então, a sociedade organizada precisa estar sempre participando em parceria com esses centros. As grandes campanhas com grandes coletas, elas são muito importantes nos momentos mais críticos, como a gente sinalizou aqui. Mas a gente não pode esquecer que como os hemocomponentes têm uma certa validade, eles perecem depois de um período de tempo, a gente não pode coletar grande quantidade num dia ou numa semana e ficar sem coletas durante um período posterior. Esse número de doadores precisa ser mais ou menos constante. Doutora Nicole, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, ainda mais se vem de uma das maiores torcidas organizadas aí do país. Mas, como o doutor Marcelo falou, é preciso que haja aí campanhas constantes, né? Sim, essa
conscientização e essa fala sobre a doação de sangue, sobre a importância, a relevância, ela acaba sendo algo que precisa ser renovado, né? Você precisa estar constantemente falando sobre isso, porque todos os dias surgem novas situações. A gente está agora às voltas aí no último ano, um ano e meio, com a questão da pandemia, e isso acaba, de um certo modo, ficando esquecido, sendo que é uma necessidade constante. Então, falar sobre isso, ter campanhas, uma comunicação clara, direta, que seja muito compreensível para todas as pessoas, com certeza é um ponto crucial para que a gente consiga ter aí sangue disponível sempre que necessário. Em 2020, o STF derrubou a restrição que proibia homossexuais de doarem sangue. A votação considerou discriminatórias as regras da Anvisa e do Ministério da Saúde. Em meio à pandemia de coronavírus, que levou os hemocentros do país a níveis baixíssimos de doação, a restrição foi abolida. Vamos ouvir quem pôde doar depois dessa decisão. Eu me chamo Júnior Reis, sou advogado e depois de 10 anos eu finalmente consegui doar sangue. Em 2011 eu tentei pela primeira vez doar sangue, eu tinha quase 18 anos e aí eu vim nesse hemocentro e aqui eu descobri que gays não podiam doar sangue. Eu vim junto com um casal de amigos heterossexual e esse casal conseguiu doar e eu com meu namorado da época não conseguimos. E aí na época eu realmente não sabia, não entendia muito e só me foi informado que eu não poderia doar sem dar qualquer outro tipo de informação. E eu lembro de sair daqui muito triste, sem entender. Coincidiu de eu estar no primeiro semestre de Direito. E aí eu fui começar a investigar quais normas eram essas, por que havia essa proibição. E aí, depois de muitos anos, ano passado, em junho, eu finalmente consegui doar pela primeira vez, no mês do orgulho LGBT. E desde então, essa é a terceira vez que eu dou. Doutora Nicole, essa decisão foi importante, mas ainda há muito preconceito, né? Sim, infelizmente a gente não consegue eliminar uma opinião, um preconceito, uma crença que foi durante tantos anos replicada apenas com uma decisão judicial que sim tem uma repercussão enorme, mas muitas vezes não chega a todos. Muitas pessoas com certeza nem sabem que houve essa mudança e muitas outras ainda vão demorar muito tempo a saber. Por isso que falar sobre isso, as campanhas, tratar do assunto é tão importante. Mas há tanto um preconceito quanto também falta de informação. Nem tudo é preconceito por si só. Muitas vezes há uma falha, em explicar porque havia um critério e esse critério não existe mais, e etc, e etc. Então, assim, a comunicação acaba sendo a grande chave aí para esse tema, não só para esse tema, mas para várias outras situações que a gente vê aí na sociedade. Doutor Marcelo, a gente viu aí a decisão do STF em relação à doação de sangue de homossexuais. Na verdade, foi uma quebra das regras que eram praticadas pela Anvisa, Ministério da Saúde. E eu queria saber, o simples fato de ser homossexual, mesmo sem teste de HIV, já colocava a pessoa em suspeição, né? Foi também uma quebra de cultura. Bom, eu acho que esse ponto é um ponto realmente importante para ser discutido pela sociedade, né? Existe um preconceito, a própria comunidade LGBT, mas eu queria reforçar, o critério não era previsto na legislação, não era a impossibilidade dos homossexuais doarem. A legislação ela tratava, e a legislação mundial trata ainda, a questão do homem que faz sexo com homem. É uma população epidemiologicamente de mais risco, né? E aí, a retirada do item de questionamento, ela foi importante, eu acho que foi um grande avanço em termos de direitos dessa comunidade no Brasil. Porém, os critérios ainda são os mesmos. A avaliação ela não é feita em cima da opção sexual do candidato à doação. Ela é feita de maneira individual, portanto, sem nenhum viés de preconceito, né?
da avaliação do comportamento sexual relacionado com o número de parceiros, exposição a situações de risco, que possam levar a um risco ao receptor de sangue. É importante que a comunidade LGBT, como a doutora Nicole coloca, tenha acesso a essa informação, né? E participem aí, como o nosso doador, que acabou de falar no VT, participe da construção da sociedade de maneira inclusiva. E isso é que os serviços de hemoterapia estão esperando, né? Que a sociedade, de um modo geral, sem nenhum viés discriminatório, participe dessas ações de manutenção dos estoques de sangue, propiciando aí uma assistência médica hospitalar adequada a toda a população de maneira irrestrita, como previsto no Sistema Único de Saúde. Bom, agora uma pergunta para os dois. Doutor Marcelo, o que dificulta a doação de sangue no Brasil? Bom, isso é a pergunta de R$1 milhão, né? Se soubéssemos, poderíamos superar essa dificuldade. Os estudos científicos mostram que o primeiro ponto é desconhecimento da necessidade e da relevância. Então, isso a doutora Nicole já até colocou, essa comunicação com a sociedade é extremamente importante. E aí, através dessa comunicação, diminuir aí as dúvidas, os medos, as inseguranças. Um outro ponto bastante importante é o desenvolvimento de uma cultura no ambiente escolar e no ambiente familiar para a doação de sangue. Esse é um dos desafios que os serviços de hemoterapia têm pela frente para reverter essa necessidade de grandes campanhas e manter os estoques aí com doações de repetição. Doutora Nicole. A gente, juridicamente falando, apesar de a gente ter uma sensação de que tudo que a gente precisa resolver vai ser resolvido com uma legislação, a gente vê que, na verdade, na prática não é assim. A gente tem a legislação que prevê e busca fomentar isso, mas o gargalo ele é muito diferente e muito mais difícil de solucionar do que simplesmente ter uma legislação para isso. Então, a parte do comportamento, da logística, da comunicação, da conscientização, acaba sendo crucial, essa sensibilidade para entender o nosso papel enquanto doadores. Então, a comunicação aí, com certeza, a conscientização acaba tendo um papel de protagonismo nessa dificuldade. Infelizmente, o nosso programa terminou. Eu agradeço a participação de vocês, estimulando as pessoas a doar sangue. Doe sangue. Preservar é Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!